Fala pessoal, mais um vídeo no canal para falarmos do Flamengo, que nesse sábado tem treino à tarde, começa 4 horas da tarde o treino, último treino antes do jogo contra o Vasco da Gama, clássico dos milhões, embora a torcida do Vasco não tenha comprado muitos ingressos para o setor exclusivo da torcida vascaína, mas a torcida rubro-negra fez sua parte, inclusive o setor norte esgotado desde terça-feira, quarta-feira, não me lembro agora, não me recordo, mas expectativa de casa cheia, quase 70 mil ingressos disponíveis para esse clássico, jogo domingo, 4 horas da tarde, é o suprassumo do futebol. Domingo, 4 horas da tarde, clássico Maracanã. Eu estarei lá. E vocês estarão lá? Pois é, vou contar para vocês aqui como é que o Vasco treinou nesse sábado, qual é o provável time do Vasco para pegar o Flamengo. Vou contar para vocês também que tem uma outra possibilidade na cabeça do técnico Leonardo Jardim para montar o elenco. Não é só Saúl, De La Cruz e Luiz Araújo. Tem um outro nome que pode ser escalado na vaga de Arrascaeta e também Paquetá, esses dois lesionados. E o Carrascal não é uma opção porque ele está suspenso. E a gente vai trazer no vídeo de agora também isso tudo e muito mais nesse momento. Mas antes, galera, dá a moral de se inscrever no canal. Falei no meu último vídeo aí, estamos muito próximos de chegar a 415 mil inscritos aqui no canal, um número sensacional. Sem a ajuda de vocês, eu obviamente não conseguiria chegar a esse número, e eu continuo pedindo a ajuda de vocês para vocês se inscreverem, compartilharem, para mais gente ficar conhecendo o canal Vini Casagrande, soltar o dedo no like, porque assim a plataforma indica para outras pessoas também, hypar o vídeo, comentar, ativar o sininho, qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Vamos lá. Antes, galera, eu estava evitando falar sobre esse assunto, porque a Leila Pereira novamente chamou a atenção aí nas redes sociais, falando de Flamengo. Deu uma entrevista, se eu não me engano, para o podcast do próprio Palmeiras. Eu não ia falar sobre isso, mas 3 pessoas me pararam na rua para comentar esse assunto e falar, pô, por que você não falou no seu canal sobre isso? Tem que defender o Flamengo. Eu posso ser muito sincero, é isso que a Leila Pereira quer. Porque, para mim, o que ela está fazendo é basicamente o que o Eurico Miranda fazia nos anos 90, nos anos 2000. É se promover em cima do Flamengo. Porque a entrevista não fazia o menor sentido de ela comentar o Flamengo. Ah, mas o BAP já falou do Palmeiras. Eu também não concordo. Eu acho que dirigente não tem que ficar mandando letrinha indireta para outro dirigente ou para outro clube. Eu gostava de quando o jogador fazia isso. Eu cresci nos anos 90 vendo o Romário fazendo isso, vendo Edmundo, Túlio Maravilha, Renato Gaúcho, entre outros, Paulo Nunes, Edilson, vi vários, Vampeta, enfim, vi vários. Eu gostava quando o jogador fazia isso. Agora, dirigente ficar mandando letrinha para outro dirigente de outro clube, coisa chata, coisa infantil, gente. Eu não queria falar sobre isso, porque é isso que a Leila quer, que vire repercussão nas redes sociais, na torcida do Flamengo. Quer ganhar visibilidade em cima do Flamengo, é a minha opinião. Eu não queria falar sobre isso, mas já que me questionaram tanto, eu explico. Então, o máximo que eu puder evitar falar sobre essa troca de farpa entre dirigentes, eu vou evitar. Eu acho chato, acho infantil. Eu gosto de falar de futebol. E por falar em futebol, nós apuramos aqui o provável time do Vasco da Gama para pegar o Flamengo. O Renato Gaúcho vai comandar a equipe. Ele não comandou o time do Vasco contra o Olímpia na quinta-feira por ele estar suspenso na Conmebol. Mas Flamengo e Vasco ele estará na beira do gramado. E no treino desse sábado ele montou o time da seguinte maneira: Leonardo Jardim, PH, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano e Piton brigam por essa vaga, porque o Cuiabano tem chance de não jogar por conta de um problema físico. Quem treinou foi o Piton, mas eu não vou descartar o Cuiabano, porque ele pode estar na lista de relacionados. Meio de campo, Barros, Thiago Mendes treinou, Rojas, Adson aberto na ponta direita, Andrés Gomes aberto na ponta esquerda e Spinelli centroavante. Esse é o provável time do Vasco para pegar o Flamengo nesse domingão. Caramba, galera, acabei de receber a informação aqui sobre Bruno Henrique. Vai assinar na semana que vem, porque eu perguntei a uma pessoa se já tinha assinado, se ia assinar hoje, e acabaram de me passar aqui. Vou ler agora, na íntegra. Não falta mais nada, Vini, deve assinar semana que vem. Já está tudo alinhado, tudo no documento, só resta a assinatura mesmo, e a qualquer momento pode acontecer. Mas acho difícil que seja hoje, segundo a pessoa do Flamengo. Então tá aí, atualização sobre Bruno Henrique em tempo real. Valeu, tamo junto. Não vou falar o nome da pessoa, obviamente, mas aí já tá uma atualização. Sobre o time do Vasco, assim, com todo respeito à equipe vascaína, independentemente do número de desfalques do Flamengo, o Flamengo é o favorito para esse jogo, tá? Mas a gente sabe como o clássico é diferente. Por exemplo, no ano passado o Flamengo teve 2 empates com o Vasco no Campeonato Brasileiro, o que eu considero um absurdo, porque o Vasco está vivendo um péssimo momento em determinado momento ali que os dois se enfrentaram. Mas a gente sabe que o Flamengo é favorito.
até por conta do treinador. Assim, eu não sou de, o Renato Gaúcho não entende nada de futebol. Não, eu respeito a história do Renato, mas acho que ele tem um grande problema, que é a falta de repertório. Totalmente diferente, pelo menos do que eu estou acompanhando o Leonardo Jardim, tá? Então acho que o Leonardo Jardim, além de ser um treinador melhor, ele tem um elenco muito melhor à sua disposição, embora tenha muitos desfalques. E por falar nisso, ele não tem Arrascaeta, ele não tem Paquetá, ele não tem Carrascal. E aí a gente comentou nos últimos vídeos aí as 3 opções. De La Cruz para fazer essa função, Saúl para fazer essa função, ou até mesmo Luiz Araújo. Mas tem uma outra opção. Pelo que me disseram, o Jorginho pode ser escalado nessa função. E aí ele colocaria um outro jogador para fazer a volância, digamos assim, junto com o Everton Araújo, que pode ser o De La Cruz, que pode ser o Saúl. Faz sentido também. E seria um Flamengo diferente. Porque não seria um Flamengo dependendo da criação de um meia armador. Na verdade, o Jorginho no lugar do Arrascaeta, o Flamengo seria, digamos assim, mais europeu, sabia? Eu acho que seria mais europeu e menos arte, digamos assim. Porque aí eu acho que o Jorginho ele conseguiria manter a marcação sob pressão, aquela pós-perda, né, que a gente gosta de dizer aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o Pedro, ele também seria mais pivôzão, acho que ele seria muito mais pivô, sairia menos da área, com o Arrascaeta ele estava saindo mais da área, e aí manteria na ponta direita o Gonzalo Plata, na ponta esquerda Samuel Lino, como já disse, o Pedro centralizado, os laterais chegando muito ao ataque, apoiando bastante, tanto Varela quanto o Alexandre. Então acho que seria uma escalação, digamos assim, interessante. Olha quantas opções o Flamengo tem para poder montar a equipe, mesmo com muitos desfalques. É o que eu falo, cara, o elenco do Flamengo dá essa possibilidade ao treinador. Então, por isso que eu digo, mesmo com muitos desfalques, o Flamengo continua sendo favorito para esse duelo. Eu venho falando aí, meu palpite vai ser 2-1 Flamengo. Inclusive, se quiser fazer fezinha, KTO tá preparando o Adão para esse jogão aí. Tamo junto, galera. Forte abraço e fui!